Oi, gente, bom dia. A nossa disciplina, né, da vez, a ética profissional, uma disciplina importantíssima, bastante relevante, principalmente para nós, né, que trabalhamos com pessoas e em momentos de situações difíceis, né, porque ninguém vai para o hospital feliz, só o pessoal que vai fazer cirurgia plástica. E ainda assim tem um misto de ansiedades, né? Um misto de sentimentos, com medo da cirurgia, medo do resultado. Nos demais casos, né, na maioria das vezes, é um processo muito delicado. As pessoas estão mais vulneráveis, estão em situações de sofrimento. Então, a ética dos profissionais que vão atender, né, aqueles pacientes é muito importante, né? É necessário que exista essa ética. Sem falar, né, que todas as profissões têm um código de ética que deve ser seguido pelos profissionais. E se o conselho, por exemplo, vocês são, né, eu sou do conselho de psicologia e vocês são do conselho de enfermagem. Se o conselho de enfermagem souber que vocês estão descumprindo o código de ética, na mesma hora vocês perdem o registro profissional de vocês e são impedidos de exercer a profissão em todo o território nacional. Então é um negócio muito sério, né, que precisa ter muito tato, muito cuidado, muita sensibilidade, né, para saber fazer as coisas certas na hora certa, tá bom? Antes da gente começar a falar da ética profissional em si, da ética na enfermagem, a gente tem que entender o que é ética, né? Como foi essa construção. Então, a gente vai ter uma parte bem de historicidade aqui, ok? Jéssica, preciso me atentar muito a esses nomes desses filósofos. Isso cai na prova? Gente, o que cai na prova são coisas gerais, né? Como eu quero focar bastante no código de ética da enfermagem, ética profissional, essa parte aqui, né, de historicidade, eu não vou cobrar, tá bom? Mas eu quero que vocês estudem para que vocês tenham propriedade, né, e entendam como foi essa construção ética, ok? E o que é ética, afinal, né? Normalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão científico-filosófica e eventualmente até teológica, né? Teológica tem a ver com fé, religião, sobre os costumes e sobre as ações humanas, mas também chamamos de ética a própria vida. A ética, gente, ela pode ser o estudo das ações ou dos costumes e pode ser a própria realização de algum tipo de comportamento. Quando a gente fala da ética, né, enquanto uma reflexão científica, por exemplo, a ética que norteia uma profissão, né, ela é uma ciência normativa. O que é isso, Jéssica? Ela estabelece normas que devem ser seguidas por aquele grupo de profissionais, ok? Normalmente, a gente costuma dividir os problemas teóricos da ética em dois campos, gente, né? Os problemas gerais e fundamentais, né? A gente divide num grupo só. Que problemas são esses? Exemplo, liberdade, valor, lei, consciência, ok? E no segundo grupo, os problemas específicos da aplicação, né, da ética em si. Ética profissional, bioética, ética política, ética matrimonial, certo? Essa separação é algo didático, né, acadêmico para a gente conseguir estudar de forma melhor. A ética ela tem uma função descritiva, tá bom? A gente tem que procurar conhecer, né? E tem que lembrar também que a ética ela diz muito de cultura, gente, né? De costumes, de épocas diferentes. Uma coisa que fosse talvez considerado ética 200 anos atrás, hoje é algo que pode ser visto com o maior horror do mundo. Por exemplo, né? A escravidão era algo totalmente normal. Na época, para os senhores, não feria, era algo que demonstrava posses, demonstrava riquezas. Hoje é algo considerado absurdo, desumano, cruel, né? Porque hoje a gente entende, né? Talvez eu acho que eles também entendiam naquela época, mas eles preferiam ignorar, né, para ter posse daquelas pessoas. Mas vocês entendem, né? Eu quero que vocês se atentem a isso. Por exemplo,
Aqui no nosso país, a monogamia, o que é monogamia? A gente só pode casar, se relacionar com uma única pessoa por vez. Nós temos países em que, e é totalmente antiético a gente praticar bigamia, poligamia, né, meu povo? Então, cuidado aí com o namorito de vocês, né? Nós somos um país poligâmico, a nossa sociedade, desculpa, gente, nós somos um país monogâmico, a nossa sociedade. Já tem alguns casos de poliamor, né, que são pessoas com vários parceiros. Mas, assim, na visão religiosa, é algo monogâmico, né? Religiosa, civil, por enquanto é algo monogâmico. E tem países onde monogamia é esquisita e poligamia é totalmente normal e é aceito pelas religiões, aceito pelas leis locais, certo? Eu tô falando daqui, né, de uma ética matrimonial, de uma ética política. Eu não tô falando de valor, né? Porque, por exemplo, a monogamia, para algumas pessoas, é algo normal e a pessoa só se identifica com aquela forma de relacionamento. E tem pessoas que se identificam com a poligamia, né? Elas estão erradas? Não, é o jeito delas e tal. Só que se a gente for falar de uma ética matrimonial, na nossa cultura, no nosso país, isso é considerado errado, né? Eu acredito que a gente vai entrar no processo de mudança. Mas, enfim, esse exemplo foi só para trazer para vocês de que do quanto a cultura, né, do quanto a sociedade que a gente vive mexe com essa noção de ética, de como varia de um lugar para o outro, né? A ética, ela também tem sido, né, uma reflexão teórica. E, assim, para falar de ética, eu tinha que falar de uma ética universal, né? Que ela devia ser capaz de explicar toda a variação de comportamento, as diferenças de todas as culturas, de todas as historicidades, enfim, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, ok? Quando a gente vai falar de ética, a gente tem que falar de Sócrates, né, gente? Sócrates foi um filósofo da Grécia, e ele foi um dos primeiros, né, a falar de moral, de ética, né? Ele foi o primeiro a pensar além, porque ele não se baseava somente nos costumes do povo dele, dos ancestrais, entendeu? Ele pensava na subjetividade, nas diferenças, então ele foi um dos primeiros a valorizar a subjetividade. O que é subjetividade, né? É a minha forma de ser, a individualidade de cada um. Depois dele, né, gente, no século XVIII, Kant, ele buscava uma ética de validade universal, né, que buscasse a igualdade fundamental entre os homens. A filosofia dele, ele sempre voltava em primeiro lugar para o homem, certo? E essa filosofia se chama filosofia transcendental. Para ele, é preciso chegar a uma moral igual para todos, uma moral racional, certo? E para essa moral não interessa aspectos exteriores, empíricos e históricos, ok? Se eu estou falando de racionalidade, né? Então devia agir só de acordo com o dever, com o que é certo para todos, ok? Não tem como falar de ética, gente, sem falar de religião, porque uma coisa sempre vai perpassar a outra, né? Por exemplo, para a ciência, né, é ético um paciente em estado vegetativo, que não tem possibilidade nenhuma de cura, né, eu autorizar que seja feita eutanásia naquele paciente. Em alguns países isso já é aceito e tal, né, a família autoriza a desligar os aparelhos daquele paciente, né, que é fazer eutanásia. Mas para a religião isso é inaceitável. Quem tá certo, né? Não sei. Aí vai da moral, né, dos valores de cada um. Mas, assim, para a ética da ciência, deixar aquele paciente sofrendo naquele estado é totalmente cruel, totalmente desumano. Para a ética da religião, é totalmente errado desligar aqueles aparelhos porque eu estou ferindo, porque tem um Deus que faz milagres, porque enquanto a vida há esperança, então eu não posso fazer aquilo, porque eu estou cometendo um crime, eu estou assassinando, certo?
Então, ética e religião estão sempre muito ligadas, tá bom? Sócrates, com sua preocupação moral expressa no lema Conhece-te a ti mesmo, ele acentuou a especificidade da moral, né, frente à cosmologia. A religião grega, como muitas outras religiões antigas, ainda era bastante naturalista, né? Os deuses gregos eram personificações das forças naturais, tinham o raio, a força, a deusa do amor, o deus da guerra, né? Já com a religião judaica, né, o cristianismo, enfim, se modificou, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não se identifica com as forças da natureza, mas assim, como um ser acima de tudo, que criou todas as coisas, né? Em termos éticos ou morais, gente, isso tem uma consciência profunda. Quando o homem se pergunta como deve agir, ele não pode mais se satisfazer, né? Mas ele tem que agir de acordo com a vontade de Deus, né? E a religião, ela trouxe um grande progresso moral para a humanidade, né? Com isso de dizer isso é errado porque desagrada a Deus, isso é certo porque Deus acredita nisso, certo? Mas também os fanatismos religiosos, por muitas vezes, eles tiram a possibilidade de você enxergar coisas necessárias, né? Eu acho que todo fanatismo é burro. Seja ele religioso, seja ele político, seja ele profissional, todo fanatismo é burro, né? A gente precisa você tem todo o direito de gostar das coisas, de acreditar e de seguir, mas você tem que entender que as pessoas são diferentes, né? E que você tem que respeitar a forma de ser do outro, mesmo que a forma de ser dele não tenha nada a ver com a sua, vá totalmente contra a sua forma de ver o mundo, certo? Na época, gente, da Idade Média, né? Isso ainda ficou ainda mais evidente, né? Desse pensamento ético totalmente ligado à religião, à interpretação da Bíblia. Na Idade Moderna, né, já se ditam duas tendências, né? A busca de uma ética laica, racional, gente, o que é laico, né? Uma coisa laica é algo que não tem religião, né? Que pode ser usado por todos os homens, onde a diversidade é totalmente permitida, né? E buscou-se uma ética baseada nisso, que não tem a ver com religião, que não tem a ver, né, com algo tão subjetivo, mas uma ética racional, baseada somente na lei natural, na razão, né? Já por outro lado, né, ficou mais forte também a tendência da revelação, principalmente a cristã, né? Uma ética filosófica fundada nessa parte da religião, tá bom? Em mais ou menos 1804 a 1872, esse filósofo ele tentou traduzir a verdade da religião, né, numa antropologia filosófica, que tivesse ao alcance de todos os homens. Aí veio Marx, pouco tempo depois, né, e criticou totalmente o pensamento dele, certo? E ele desenvolve uma nova visão do mundo, né? E esse pensamento dele veio, na opinião dele, para substituir a religião, ok? A moral revolucionária, que aparece em muitos textos de Marx, não deixa de ser influenciada pelo pensamento cristão, né? Porque ele fala de conversão, redenção, sacrifício, certo? E o marxismo no século XX, ele acaba sendo uma grande tradição de preocupação ética, onde persistem alguns elementos, né, do cristianismo, só que em forma secularizada. Ok, vamos para a nossa aulinha 2. Vamos lá, que a gente continua com isso. Vamos falar dos ideais éticos, gente, né? O que é um ideal ético, né? O ideal ético, ele diz que agir moralmente significa agir de acordo com a própria consciência. Não tem aquela história, né, que o melhor travesseiro do mundo é uma consciência tranquila? Pois é. E lembrem-se sempre daquela frase, né, quando a gente fala de ética: eu não faço com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo.
Para os gregos, gente, ideal ético estava ou na busca da teoria ou da prática da ideia do bem, certo? Então, a ética vai estar sempre relacionada dessa parte de fazer o bem, de fazer o que é certo, né? Aqui no cristianismo, né, o ideal ético também tem a ver com uma vida espiritual, né? Aquela dualidade entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno, né? Que eu tenho que seguir o que é de Deus. E aqui, gente, vai falar muito desse comportamento moral, né? Que é essa parte do bem e do mal, né? O que é bom, o que é errado. E é basicamente isso, tá certo? A nossa aula. E para Kant, né? Agir de acordo com a nossa natureza nem sempre vai agradar a religião, né? Para os gregos, por exemplo, agir de acordo com a natureza significava uma certa harmonia com o cosmos, né? Para o medieval, significava, né, para poder ser considerada uma pessoa que tem um comportamento moral bacana, eu tinha que ter uma obediência ao Criador da natureza, que seria Deus, né? Para Rousseau, significava agir de uma forma mais primitiva. Para Kant, né, a natureza humana é uma natureza racional, que equivale a dizer que a natureza nos fez livres, né? E que nós temos o livre-arbítrio, sendo o homem um ser natural, mas naturalmente livre, ok? Hegel, ele considerou abstrata, né, a posição kantiana, lembrando que o igualitarismo postulado não leva às tradições e os valores e o modo de cada povo, né? Ele liga, né? Ele é um dos primeiros a ligar ética e política e história também, porque a ética de determinado povo tem total ligação, né? Com a visão política, com a história daquele povo, entenderam? E Marx, né, ele relaciona todo comportamento humano à economia, acentuando as relações econômicas, e ele diz que as relações econômicas sempre vão interferir no agir ético. E de certa forma faz muito sentido, né, gente? Porque tem gente que faz tudo por dinheiro, certo ou errado, enfim. É isso, essas foram as 2 primeiras aulas. Vou gravar a terceira agora para o vídeo não ficar muito longo. Isso aqui, gente, eu oriento que vocês já tenham um pouco mais de atenção, porque provavelmente isso aqui cai na avaliação, tá? Não ignorem as 2 aulas anteriores, porque elas são importantes também, tá? Mas eu não vou cobrá-las em prova, né? A diquinha da professora, que nem a gente, é anjo, tá certo? Conduta ética para profissionais da saúde. Meu povo, pelo amor de Deus, meu povo, olhem. Quando vocês estiverem no hospital, eu quero ser lembrado de forma positiva. Ai, fulaninho foi aluno da Jéssica. Aluno de ética da Jéssica, tá? Eu tô vendo que ele aprendeu tudo, ô bênção. Ai, mas eu não quero passar vergonha por causa de vocês, não. Pelo amor de Deus, meu povo. Vamos estudar, absorver tudo de ética. Porque, assim, o nosso nome, né, o nosso nome profissional, de ser um profissional reconhecido, ele é feito não só pela nossa competência profissional, mas a nossa forma ética de agir, né, o nosso agir, a nossa forma de ser enquanto profissional. Isso é muito importante, tá bom? A palavra ética, gente, ela é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. A ética, ela leva o homem a questionar constantemente suas ações e as atitudes alheias,